Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, pessoal, nós vamos continuar o tema vegetações, só que hoje nós vamos trabalhar os principais biomas do Brasil. Nas últimas aulas nós trabalhamos os biomas do mundo e hoje nós vamos trabalhar então as principais vegetações do nosso país, tá? Essa aula vai ser dividida em duas partes, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar conhecendo as vegetações do nosso país? Então vamos lá, primeiro slide. Olha, pessoal, uma coisa importante, né? O fato do Brasil ser um país muito grande, né? Somos o quinto maior país do mundo em terras descontínuas, faz com que nós tenhamos várias paisagens, várias formações vegetais diferentes, tá? Então, vocês vão ver que a lista de vegetações no Brasil, essa lista é muito grande. E outra coisa importante também, pessoal, todas as vegetações brasileiras, todos os biomas, ecossistemas do Brasil sofreram algum tipo de desmatamento, tá? A diferença é, alguns sofreram mais e outros sofreram menos, tá? Mas vou repetir, todas as vegetações brasileiras, todos os biomas brasileiros sofreram algum grau de desmatamento, tá? E nós vamos comentar também o que causou esse desmatamento, beleza? Então vamos lá? O Brasil, como está escrito aqui, ó, em virtude da sua grande extensão territorial, tem uma enorme variedade de formações vegetais. Aqui está o mapinha, né? O primeiro mapinha dessa aula, mostrando para a gente as principais vegetações do nosso país. Tem algumas que não estão aparecendo nesse mapa, como por exemplo Mata Ciliar, não está aparecendo, Mata dos Cocais, mas eu vou mostrar para vocês aonde que fica essas vegetações também, tá? Aqui também não está aparecendo os manguezais, beleza? Aqui só está aparecendo as grandes formações vegetais do Brasil. Então o nosso primeiro mapa está aqui, ó, mostrando a Amazônia, a localização do Cerrado, a localização da Caatinga, Mata Atlântica, os Pampas, né, também conhecido como Campanha Gaúcha, e o Pantanal, beleza? Mas vou repetir, está faltando algumas formações vegetais aqui nesse mapa, tá bom? Vamos lá então, vamos ver qual é a primeira. Pessoal, nós vamos começar com as formações vegetais florestais no nosso país, tá? E depois nós concluímos essa lista numa segunda aula. Então vamos ver, vamos começar com ela, né? Então vamos começar pela maior floresta, né, equatorial do mundo, que é a floresta amazônica. Primeiro, algumas características, né? Quando nós estudamos vegetações pelo mundo, né, nós já trabalhamos algumas características das florestas equatoriais e tropicais úmidas, né? Como é o caso da floresta amazônica. Então vamos lá, ela é uma floresta latifoliada, ou seja, as árvores têm folhas grandes, têm folhas largas, tá? É uma floresta densa, ou seja, uma floresta fechada, uma árvore emenda com a outra, a copa de uma árvore emenda com a copa de outra árvore, tá? Ela é formada também por árvores muito altas na Amazônia, árvores às vezes de 70 metros, tal. Na verdade são alguns estratos de árvores, né? Tem árvores muito altas, como essas que eu falei para vocês, tem árvores médias e árvores mais baixas, tá? E normalmente entre as árvores existem muitos cipós também, é outra característica da vegetação amazônica. Ela é uma floresta perennifólia, ou seja, está verde o ano inteiro, tem folhas o ano inteiro, tá? As únicas folhas que ela perde, aquelas folhas, né, que vão envelhecendo, vão caindo, tal, juntamente com os frutos, juntamente com os animais que morrem, acabam formando aquela camada em cima do solo chamado humus, tá? Porque de modo geral, pessoal, o solo da Amazônia não é um solo fértil, tá? Exceto, né, um ou outro ali dentro da floresta, é que a floresta amazônica ela é muito grande, né, fica difícil generalizar, tá? Mas de modo geral o solo da Amazônia não é fértil, tá? Agora como é que pode, né, de modo geral o solo não ser fértil e ter
né, ali uma floresta tão exuberante? Na verdade é isso que eu acabei de dizer. São as folhas, os frutos, os animais, né, que vão morrendo, vão se decompondo e a vegetação já pega esses nutrientes para ela. A gente costuma dizer que a floresta se autoalimenta, tá? Por causa dessa camada espessa de humus que se forma sobre o solo, tá? É uma floresta muito rica em espécies, né? Heterogênea, né? E ela é uma floresta úmida. Vamos lembrar que ela está na região equatorial, uma região que chove muito. Então é uma floresta higrófila, beleza? Essas são as características básicas. Aqui está a localização da Amazônia, inclusive mostrando aqui a chamada Amazônia Internacional, tá? A gente repara que a Amazônia ela também se espalha pela Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, tá? Mas a maior parte dela está no Brasil. O bioma está no Brasil, tá? Pessoal, vocês também já podem ter ouvido falar um conceito de Amazônia Legal. Amazônia Legal, pessoal, é um conceito político-administrativo, tá? A Amazônia Legal, ela pega boa parte do Mato Grosso, ela pega também parte do Maranhão, tá? A Amazônia Legal, esse conceito foi criado, tá, para abranger a área de atuação da Sudã. A Sudã nem existe mais, ela foi extinta, né? É a antiga Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, tá? Então, esse conceito Amazônia Legal não é exatamente o conceito, né, da vegetação, tá? Inclusive, se você for comparar os mapas da Amazônia Legal e do bioma amazônico, vocês vão ver que tem algumas diferenças, tá? Nós estamos trabalhando aqui a parte do bioma, tá? E não a parte político-administrativa, que seria a chamada Amazônia Legal, tá? Então vamos lá, próxima imagem. Pessoal, a floresta amazônica ela é dividida em 3 matas. Quais são as 3 matas? Mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Qual que é a diferença dessas 3 matas? A diferença está na localização, tá? E na altitude também que essas matas, elas aparecem, tá? A mata de igapó fica próxima aos rios, na parte mais baixa, tá? E ela fica alagada o ano inteiro, tá? Então a mata de igapó é aquela mata que fica alagada o ano inteiro. Mostrando aqui a imagem, pegando o esqueminha que eu coloquei aqui para vocês. Aqui está o rio, aqui está a mata de igapó. Beleza? Alagado o ano inteiro. Se você sair dessa parte mais próxima ao rio, ou aos rios, e ir para uma parte um pouco mais alta, aí aparece a mata de várzea. Aqui está a mata de várzea, no esqueminha. Ela é periodicamente alagada, tá? A água chega até ela, periodicamente alagada. Agora, se a gente for para uma área mais alta, mais distante dos rios, aí nós temos a mata de terra firme. Aqui no esqueminha está mostrando a mata de terra firme. Essa está livre das inundações, tá? Então essa é a divisão que acontece com a floresta amazônica. Mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Beleza? Aqui está uma imagem da mata de igapó, né? Se quiser andar pela floresta tem que ser com canoa, né? Com uso de canoa, no caso da mata de igapó, porque ela está alagada o ano inteiro, tá? Essa é a mata de várzea, periodicamente alagada, né? E tem a mata de terra firme, essa está livre das inundações. Inclusive a maior parte da floresta amazônica é formada pela mata de terra firme. Beleza? Pessoal, esse aqui é o famoso arco do desmatamento, tá? Essa aqui é uma área que está sofrendo um intenso processo de desmatamento nas últimas décadas aí. Esse arco ele pega principalmente os estados de Rondônia, norte do Mato Grosso, parte do Tocantins, Pará e parte do Maranhão, tá? Então ele toma esse formato aqui, ó, por isso do nome, né? Formato de arco, arco do desmatamento. As causas desse desmatamento são avanço da fronteira agrícola, principalmente da soja, ali na região do norte do Mato Grosso, tá? Pecuária, avanço da pecuária, então a floresta é desmatada e transformada em pasto,
principalmente na região do Pará. Outro motivo importante. Mineração, alguns projetos de mineração ali também causam bastante impacto ambiental e desmatamento. Um deles é a região aqui do Carajás. Na década de 70, né, e 80, nós já estudamos inclusive isso. Foi desenvolvido um projeto chamado Grande Carajás para a exploração dos recursos minerais dessa região aqui do Pará. Isso aqui é uma região muito rica em recursos minerais, é rica em ferro, é rica em manganês, cobre, ouro, tal, e também a área de mineração é a área que causa, né, desmatamento. Aqui, ó, aqui está Carajás, aqui está uma área de mineração no meio da floresta. A gente repara a ferida aberta no meio da floresta equatorial, uma área de mineração. Aqui, ó, mais uma imagem mostrando, né, aqui os degraus, né, da área de mineração, principalmente extração de minério de ferro, tá? Outra causa do desmatamento da Amazônia é a venda ilegal da madeira, né? Intenso desmatamento. Tem algumas árvores da Amazônia que são extremamente valorizadas, como é o caso do mogno, por exemplo. É uma árvore que tem um alto valor no mercado, tá? O mogno, então desmatamento ilegal. Aqui está uma área mostrando, né, uma área de desmatamento no meio da floresta amazônica, uma imagem aí de satélite. Tá? E as hidrelétricas também, tá? Na região amazônica, vocês sabem, né, que algumas hidrelétricas, inclusive, foram construídas recentemente. O estado de Rondônia ganhou 2 hidrelétricas, né, Jirau e Santo Antônio, e tem Belo Monte também, ali no estado do Pará. Né? Essa imagem é de Belo Monte, no início da obra, como estava no comecinho, e a gente vê o desmatamento na área aqui, ó, do canteiro de obras, aqui, ó, o grande desmatamento. Sem falar que depois também tem a construção do lago, né? Então aqui, ó, uma área aberta para construção de hidrelétrica, e aqui está a imagem de um lago, aqueles lagos que se formam, vocês sabem, na hora que se constrói uma hidrelétrica. Outra coisa, né? Eles não tiram a vegetação, eles não removem a vegetação, essa vegetação ela fica submersa, ou boa parte dela, isso já começa a apodrecer, libera metano. O metano é um gás que causa aquecimento global, essa água aí também fica mais ácida, tá? Então são todos os problemas ligados à construção de hidrelétricas, principalmente em áreas de floresta, como a floresta amazônica, né? Vira-se um problemão lá. Tá? Outra coisa também, você sabe que a floresta ela contribui, né, com a umidade, com a produção de chuvas. Vocês sabem que a Amazônia, né, ela manda umidade aqui para a nossa região, para a região centro-oeste e sudeste, tá? São os chamados rios voadores. O esqueminha está explicando aqui os rios voadores, ó. Existe a umidade, né, que vem do mar. Esse vento, quando ele entra no continente, ele recebe mais umidade ainda, né? Fruto da evapotranspiração da floresta, a evaporação dos rios, tal. Depois esse vento acaba fazendo uma curva, né, porque ele encontra a Cordilheira dos Andes. Então, como um obstáculo, ele faz uma curva e vem em direção ao centro-oeste e sudeste do Brasil. Tá? O que significa um desmatamento da Amazônia? Um enfraquecimento dos rios voadores, ou seja, menos chuva para o centro-oeste, menos chuva para a região sudeste. Tá? Cada árvore, pessoal, é uma mini fábrica de chuva. Cada árvore é uma mini fábrica de chuva, porque a árvore ela bombeia a umidade do solo, ela tira a umidade do solo e manda para o ar, tá? E depois, né, essa umidade, esse vapor vai subir, vai condensar e vai formar as nuvens e a chuva, tá? Então a importância da manutenção da floresta para a manutenção dos rios voadores. Aqui está uma imagem dos rios voadores, essas nuvens, essa umidade, né, que é produzida lá na Amazônia. Beleza, pessoal? Tudo bem? Sobre a exuberante floresta amazônica, tá? Mais uma coisa, um número, né, para passar para vocês. Aproximadamente de 18 a 20% da floresta amazônica brasileira já foi desmatada, tá bom? Agora eu vou falar da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, pessoal, ela é assim, ela é uma floresta tropical úmida, tá? Eu vou mostrar um mapinha ali da área de ocorrência da Mata Atlântica para vocês, mas pelo nome, né, já fica claro, né, ela se desenvolve próxima ao Oceano Atlântico. E as características, pessoal, repare, são as mesmas características que eu escrevi
para a floresta amazônica, tá? A Mata Atlântica também é uma floresta latifoliada, densa, perennifólia, heterogênea e higrófila. Inclusive, eu acho que eu mantive até a mesma ordem, a mesma sequência de características, tá? Então, elas têm as mesmas características, tanto a floresta amazônica quanto a Mata Atlântica, tá? Agora, a área de ocorrência é outra, né? Enquanto que a floresta amazônica é nessa região aqui, a Mata Atlântica, ela se desenvolvia nessa outra região aqui, ó, como eu disse, próximo ao litoral, ia lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Nessa região sudeste aqui, ela costumava se abrir, né? Ela adentrava mais, né, para o interior aqui do estado de São Paulo, tal, né? Mas infelizmente essa floresta já foi muito desmatada, muito desmatada. Alguns falam que ainda sobrou, né, que sobrou 12%, alguns autores falam menos de 12% do que tenha restado da floresta, da Mata Atlântica, ou seja, uma média de 90% dela foi desmatada nos últimos 500 anos aí, tá? E ela está naquela triste lista internacional de hotspots, tá? Olha a área de ocorrência, principalmente na região dos mares e morros. Essa imagem está mostrando, né, bem a ausência dessa vegetação aí sobre a serra, né, sobre os mares e morros, tá? Mostrando um intenso processo de desmatamento. Aqui eu já peguei uma imagem dela de uma área ainda preservada, a gente consegue ver o contorno da serra e a presença da Mata Atlântica, mas como eu disse, infelizmente não sobrou muito não. Aqui o interior da Mata Atlântica, tá? Uma floresta também fechada. Aqui está mostrando como era e como está, né? Para a gente fazer uma comparação dos dois mapinhas, e como eu disse, ela faz parte daquela lista internacional negativa de hotspot. Só para lembrar que para estar dentro dessa lista precisa ter pelo menos 1.500 espécies endêmicas, né, locais, e ter perdido aproximadamente 3/4 da sua vegetação original. Aproximadamente 3/4 da sua vegetação, ou seja, a Mata Atlântica tem essas duas características, é por isso que ela está dentro dessa lista. Beleza, pessoal? Em relação à Mata Atlântica. E só para concluir a parte de Mata Atlântica, o desmatamento foi fruto de ciclos econômicos. A gente não pode esquecer que o ciclo do café aqui no Sudeste foi em área de Mata Atlântica, o ciclo da cana-de-açúcar lá no Nordeste foi em área de Mata Atlântica, tá? Avanço de cidades, grandes cidades, como a cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro, né, e outras cidades se desenvolveram em área de Mata Atlântica. Houve também o desmatamento, né, por causa da venda ilegal da madeira, né, desenvolvimento de agricultura, né, somando-se tudo isso, a gente entende o elevado grau de desmatamento da Mata Atlântica. Beleza? Pessoal, agora nós vamos falar, né, de uma floresta aqui no Brasil, acostumada a temperaturas mais baixas, né, que é a nossa mata de araucária, né, que faz parte da mata dos pinhais. É a nossa mata onde há a presença de pinheiros, né? Pessoal, aqui está a imagem de uma araucária, tá? A araucária, pessoal, ela é um pinheiro e a folha do pinheiro é diferente, né, das folhas que aparecem na Amazônia, que aparecem na Mata Atlântica, que a gente estava estudando até agora. A folha do pinheiro é longa e fina, né? É semelhante a uma agulha. Isso é chamado de acicule foliada. Portanto, um pinheiro é uma espécie acicule foliado, tá? A araucária não é a única espécie, né, da Mata dos Pinhais, mas é uma das principais espécies da Mata dos Pinhais, tá? Ela se destaca na paisagem, as araucárias. Tá vendo, pessoal? Aqui está a Mata dos Pinhais e a gente vê como a araucária é uma árvore muito alta também, ela se destaca. A Mata dos Pinhais, pessoal, é uma floresta mais aberta, as árvores não são tão próximas assim, tá? Não tem tantas espécies, não é tão rica em espécies como uma Amazônia e como uma Mata Atlântica, né? Como eu disse, está adaptado a climas clima de temperatura mais baixa, ou seja, a área de ocorrência são os estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e principalmente o Paraná. Essa árvore também é conhecida como pinheiro do Paraná e ela aparece originalmente também em algumas áreas do Sudeste, nas áreas de serra, tá? Onde o clima é tropical de altitude, por exemplo, Campos do Jordão, também é uma área original das araucárias. Tudo bem? Beleza? Aqui uma imagem, infelizmente muito desmatada também,
sofreu um elevado grau de desmatamento, né? Aqui a imagem mostrando o desmatamento, né? Causas desse desmatamento, né? Avanços da agricultura, né? Vocês sabem que a região sul é uma região do Brasil que se destaca muito pela atividade agrícola, né? E outra coisa, essa vegetação também, ela se formou numa região, ou parte dela, numa região de solo muito fértil, é o famoso solo de terra roxa, né? Nós já estudamos isso, é aquele solo de origem vulcânico, né? Basalto, então também foi desmatada para aproveitar o uso desse solo tão fértil, que é o solo de terra roxa. Então o avanço da agricultura, né? A agricultura da soja, a agricultura do milho, né? E outras lavouras contribuíram para o desmatamento. Tá? A gente pode citar também o crescimento de cidades, também se aplica à mata dos pinhais, ao desmatamento. A gente pode também citar a pecuária, indústria de imóveis, chamada indústria moveleira, tá? Todos esses contribuíram com o desmatamento da mata dos pinhais. Aqui, ó, aqui está a localização de como era a mata das araucárias e como está atualmente. Repara que ela faz parte do bioma Mata Atlântica, você está vendo? A Mata das Araucárias, ela está dentro do bioma Mata Atlântica, né? Então esses dois mapinhas tá mostrando muito bem a evolução do desmatamento, tanto da Mata Atlântica como da Mata das Araucárias, né? O nome científico, Araucária angustifolia. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos para a próxima mata agora, próxima formação florestal do Brasil, falar sobre a Mata dos Cocais. Olha, pessoal, vamos mostrar aqui a localização da Mata dos Cocais. Aquele primeiro mapa que está na origem da aula, no comecinho da aula, não aparecia, né, a Mata dos Cocais. Esse aqui já aparece, a Mata dos Cocais. Repara que ela está no meio de 3 biomas diferentes. De um lado a Caatinga, de outro lado a floresta amazônica e mais ao sul o cerrado. Ou seja, conclusão, é uma faixa de transição, é uma vegetação de transição, tá? A Mata dos Cocais. Transição é aquilo que está entre 2 ou mais biomas diferentes, tá? Vamos dar uma olhadinha? Ela é uma mata formada principalmente por palmeiras e 2 dessas palmeiras se destacam. É o caso da carnaúba. Aqui está a carnaúba, pessoal, ela tem um formato de um leque aberto, né? Essa aqui é a carnaúba, dela se aproveita o tronco, as folhas, tal, né? E principalmente a cera que é extraída de suas folhas, né? A cera é usada, né, para passar em automóveis, para evitar a corrosão, é a famosa cera de carnaúba, tá? E a outra palmeira que aparece lá na região é o babaçu. O babaçu também se aproveita o caule, as folhas, né? Para fazer um monte de coisa, para fazer artesanato, para fazer mourão de cerca, né? E principalmente, né, o óleo que é extraído das amêndoas dos cocos, né? Então essa palmeira ela dá uns coquinhos, dentro desse coquinho tem uma amêndoa e dessa amêndoa se extrai óleo. Esse óleo, pessoal, ele é muito utilizado pela indústria de cosmético, fabricação de sabonete, shampoo, cremes, tal, né? E essa atividade é feita principalmente por elas, as chamadas quebradeiras de coco de babaçu, tá? São mulheres que trabalham ali naquela área, que passam o dia inteiro, né, quebrando isso aí, coletando a amêndoa e depois vendendo essa amêndoa, né? Infelizmente, né, a renda dessas mulheres é muito baixa, o valor pago por essa amêndoa é muito baixo, E outra coisa negativa também é a presença do trabalho infantil. Muitas crianças também são recrutadas nessa atividade de quebrar os coquinhos de babaçu. Beleza? Tudo bem, pessoal? Tranquilo até agora? Agora nós vamos falar, né, sobre a mata ciliar, também conhecida como mata galeria. Olha, pessoal, a origem do nome mata ciliar, vocês sabem, né? Faz uma analogia aos cílios presentes nos nossos olhos. Os cílios protegem os nossos olhos, né, para não cair poeira, tal. A mata ciliar, ela funciona como uma proteção, né, a proteção dos rios. Então é aquela mata que aparece nas margens dos rios. Ela é considerada uma APP, área de proteção permanente, ou seja, deveria, né, ser preservada, né? A lei protege,
as APPs, áreas de proteção permanente, mas nós sabemos que não é bem assim que acontece no Brasil, tá? Nós sabemos, existe um código florestal protegendo, as APPs. APP é topo de morro é área de APP, mata ciliar também é APP, área de proteção permanente. Tá? Mas nós sabemos que essa mata, como todas as matas do Brasil, estão num elevado grau de desmatamento. O problema é o seguinte: mata ciliar, o objetivo dela, um dos objetivos, é segurar a enxurrada. A enxurrada ela vem descendo, vocês sabem, a enxurrada vem trazendo areia, ou seja, vem trazendo sedimento, e essa mata segura esse sedimento, não fazendo com que esse sedimento entre no rio, porque senão o rio cheio de sedimento ele começa a secar. É um rio assoreado, então ele é uma proteção. Tirou a proteção, o rio fica exposto e ele vai começar a secar. Tá? Então aqui está uma imagem mostrando a mata ciliar. Aqui está um rio fazendo suas curvas aí e tal, e a mata ciliar em volta. Tá? E aqui já é uma área, sem a mata ciliar, dá para perceber o elevado grau de desmatamento, e a gente já começa a observar, aqui está um grau elevado de assoreamento, tá vendo? A concentração de areia, esses bancos de areia que se formam exatamente pela ausência da proteção que seria a mata ciliar. Vou repetir, segundo a legislação brasileira, segundo o novo Código Florestal Brasileiro, é uma APP, área de proteção permanente, deveria-se pelo menos 30 metros de cada margem ser preservado, tá? É claro que rios maiores, a área deveria ser maior, mais até do que 30 metros, mas não é bem isso que nós observamos no Brasil, tá? Infelizmente. Beleza, pessoal? Tudo bem? Vamos lembrar, isso é só a primeira parte sobre as vegetações brasileiras. Vai ter uma segunda aula gravada. Beleza, pessoal? Era isso por enquanto, tá? Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima aula, hein? Tchau, tchau, pessoal. Até!